É isso aí, gente. E agora deixa eu apresentar para vocês a Maraísa Cavalcante, já há mais de 5 anos nutricionista, e ela vai falar um pouco sobre reeducação alimentar, porque eu acho que é a ordem do dia, prevenir, né, doenças, então temos que reeducar. E muita gente não sabe o que é, inclusive eu. Eu estou aqui já fazendo perguntas para saber exatamente o que quer dizer reeducação, o que é que eu posso comer afinal e o que é que eu não devo comer. Isso é muito importante, mesmo que você não seja diabético, mesmo que você não tenha colesterol alto, nem triglicerídeo, que aliás eu tenho tudo isso e mais alguma coisa, mas se você não tem nada, precisa também se reeducar. Deixar de comer embutidos, laticínios e etc, etc e etc, né? Então nós estamos aqui com a pessoa certa para tirar as suas dúvidas e também as minhas dúvidas, né? Como se fazer uma reeducação alimentar e como comer no verão, que é diferente, gente. Com esse calor, não combina feijoada. Vou logo dizendo. Gente, comer feijoada num calor desse é pedir para morrer, né? É horrível. Então, a gente tem que ver o que é que pode ou não pode nesse calor, que esse ano está muito mais forte, né? Muito quente, acho que é um sol para cada um. Tem que aguentar, não, gente. É um horror, né? Pois bem, boa noite. Estar recebendo você aqui é uma satisfação muito grande. No nosso primeiro programa do ano, ó, coube a você chegar aqui como convidada no nosso programa hoje, Maraísa. Então, vamos falar um pouco sobre... A gente botou o pé na jaca, todo mundo, com certeza, né? Comeu o que não devia e comeu a mais. Chega, passa mal, né? Muita gente acontece isso. Fica morrendo, se acabando e quer cumprir as metas agora e vai ter que começar agora, né? Agora a gente tem que arregaçar a manga e começar a cuidar da saúde. E como fazer para a gente cuidar da saúde quando você fala em reeducação alimentar? Quais são os vilões hoje numa reeducação alimentar? Porque você não pode comer de jeito nenhum quando você está tendo o propósito de comer a comida saudável. Vamos lá desembuchar essa coisa difícil, porque eu não sei o que comer, se é certo ou se é errado. Às vezes a mistura não está certa, né? Tem um negócio tão complicado, mas vamos lá, você é nutricionista, você sabe. Então, como fazer uma reeducação alimentar? Antes de tudo, Astrid, para mim é um prazer poder estar aqui com você, né? E iniciando, né, o seu ano aí, pois é, menina, primeiro programa e já estreando aqui com você. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui. Prazer é nosso, viu? Aqui. E com certeza, após aí essas festas, o pessoal realmente... É inevitável a gente não sair um pouco da nossa rotina alimentar mais saudável, pouca, né? Não, minha filha, é toda, do café da manhã à noite. Sim, isso acontece. E na reeducação alimentar, justamente a gente ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, né? Incluindo todos os tipos de alimento em nossa dieta. Na minha opinião e na minha vivência, né, durante esses anos que eu já atuo como nutricionista, não existe um vilão e nem um mocinho. Não. Né? Não existe isso de vilão e mocinho. O que existe é a gente saber ter um equilíbrio na nossa alimentação. Eu sempre procuro dizer aos meus pacientes que nós não precisamos ser 100% de ter uma alimentação saudável. Não precisa ser 100%. Mas se a gente conseguir 80% dessa alimentação, já é uma grande vitória. Então, num processo de reeducação alimentar, que para mim é uma mudança de hábito, é mudar o nosso paladar, porque às vezes a gente não tem o costume de inserir outros tipos de alimentos em nossa dieta, e às vezes existe uma resistência muito grande de certos alimentos. Então, é a gente inserir frutas, inserir verduras na nossa rotina alimentar. Muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência, principalmente das verduras, isso é algo eu acho que é mais os legumes, eu acho. Sim, que eu vejo muito na minha no vivência dia a dia, né? do consultório, eu vejo muito mais o que é que eu sempre faço. Vai inserindo aos poucos, né? O que é que você consegue comer? Então, eu tive muitos pacientes que não chegaram para mim, não comiam nada de verduras, de legumes, e hoje já come de tudo e com prazer, que isso é o importante, é você comer aquilo como se não fosse um remédio. Mas é porque antigamente as saladas, na realidade, elas não tinham nenhum molho. Então você comia aquele negócio sem gosto, botava só um pouquinho de azeite e sal, pronto. Hoje não, hoje você tem um molho balsâmico, você tem isso assim que se pode usar, né? Sim, então sim. Já modifica bastante. Aliás, passa a dar sabor ao legume e às verduras, né? Porque sem sabor é difícil você comer aquele prato verde
né, assim, no puro, sem nada. É difícil. Comer, a gente precisa de ter prazer, a gente precisa olhar e achar bonita aquela salada para que a gente também nos atraia, né, e a gente possa comer aquilo. E as frutas e as verduras, elas são indispensáveis, né, em qualquer processo de reeducação alimentar. A gente não pode exagerar, né, nem frutas, né, a gente não vai exagerar na quantidade de frutas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de frutas e legumes por dia, o que eles preconizam são de 5 porções diárias. Então, a gente pode fazer essa distribuição de frutas e verduras durante o nosso dia. Né? Por exemplo, 3 frutas durante o dia, mais 2 porções de verduras, uma no almoço e outra porção no jantar. Né? Inserir alimentos fontes de fibra, né, que é muito importante, principalmente para o bom funcionamento intestinal. Claro, é tudo. Para nos dar saciedade, principalmente para quem quer emagrecer, as fibras são essenciais. A gente pensa que não, pensa que aquilo vai engordar. Por exemplo, fibra tem na tapioca? Não? A tapioca, o que tem muito na tapioca é carboidrato. Sim, certo? Ela não tem fibra. A fibra da tapioca, ela já deixa o nosso intestino um pouquinho mais preso. E se botar bastante coco? O coco já é uma fruta, né? Já usaria uma porção de fruta durante o dia, já deixaria essa tapioca mais enriquecida. Porém, pode usar a chia na tapioca, uma porçãozinha do coco. Todo, Sim, que a chia ela tem uma fonte de fibra maravilhosa. Ou a chia ou a semente de linhaça também nessa tapioca, porque aí vai enriquecer e vai ajudar no controle, né, do carboidrato que tem na tapioca. Porque às vezes a gente começa um processo de mudança de hábito, de emagrecimento. Eu falo sempre emagrecimento porque é isso que eu trabalho. É a maioria, né? É o que eu trabalho também. E a gente substitui aquele pãozinho francês pela tapioca. E não é uma troca tão inteligente. Sim. Né? É menos ruim, né? E de acordo com a quantidade de carboidrato dos dois astrídeos, ele praticamente a mesma coisa. Né? Sim, a Agora, mesma eu vou coisa. fazer uma pergunta a você, que é pergunta de prova, mas você toma café, almoço e janta. Me diga, como é o seu café da manhã? Qual seria o café da manhã saudável para aquela pessoa que não está preocupada em emagrecer, ela está preocupada só na reeducação alimentar, na saúde, no seu bem-estar, né? Então, o que é que eu posso comer pela manhã? O que é que eu devo comer? O café da manhã perfeito seria aquele café da manhã em que nós tivéssemos todos os tipos de macronutrientes. O que seria isso? Uma fonte boa de proteína, uma fonte de carboidrato de qualidade, já vou explicar quais são, e uma fonte boa de gordura. Então, se nós tivermos esses 3 tipos de macronutrientes em nosso café da manhã, aí vai estar beleza. Aí, quando você fala uma boa quantidade de gordura, o que seria? A gordura, as fontes de gorduras boas seriam as amêndoas, né? Ou uma porção de amêndoa, ou o amendoim, ou a castanha. Isso no café da manhã? No café, até mesmo num shake, numa vitamina, você pode fazer. Pode jogar, né? Sim, colocar a castanha ou as nozes, né? E dar uma enriquecida nessa vitamina, porque a gordura, ela dá muita saciedade, né, pra gente. Posso tomar isso à noite? Uma vitamina com isso tudo à noite? Substituindo o jantar? Sim, porque eu não janto, geralmente. Pode. Pode, né? Isso Mas aí a gordura é isso. E o carboidrato bom, que seria? Carboidrato bom... Corta o pãozinho. O pãozinho, se não for uma regra, se for uma exceção, pode até estar inserido, sim. E se tirar o miolo, fica melhor? Olha, Astrid, só a casca? Eu particularmente não comeria o pão sem o miolo. O meu marido tira toda vez o miolo. Eu fico sem entender. Mas por que você tira o miolo? Não, porque eu não gosto do miolo. Tá bom, tá certo. Então, se ele já não gosta, já é Aí eu pensava que era porque do carboidrato. aquele engordasse mais do que a outra parte assadinha. Por causa do carboidrato. O pessoal tem medo, né, do carboidrato, mas ninguém precisa ter medo do carboidrato. A gente só não pode exagerar. Se o pão não for uma regra, não estiver lá na nossa alimentação todos os dias, toda semana, não tem problema. Não é um pão que vai nos tirar a nossa saúde. Quer dizer que na reeducação alimentar eu posso, um dia ou outro, comer um pão. No café da manhã, tem as gorduras, que são as castanhas, as nozes, né? E o outro agora, seria... também tem outras fontes de proteína, Astrid, que são mais interessantes, né? Ovos.
os ovos já entram como uma fonte de proteína, né? Boa. Né? Uma fonte boa de proteína, o ovo, o queijo. Mas né? que tipo de queijo? Porque, por exemplo, eu adoro queijo do reino. Aí vai dizer, não, tem que ser queijo branco. É? Os queijos brancos são mais saudáveis, né? Tá vendo? Com certeza, os queijos brancos são mais A saudáveis. gente vai sempre naquilo que não é tão bom. Mas aí a questão da saúde entra nesse queijo, então sempre queijo branco? Olha, se não for a mesma questão do pão, Sim, Astrid, vez ou outra, né? uma vez mais difícil, não tem problema. Mas o problema é, quando nós queremos comer o queijo, nós não ficamos só em uma fatia também, né? Vai A duas. fatia é mais ou menos assim, né? Grossinha assim, né? Sim. É. Então, o problema é sempre o excesso, o problema é sempre o exagero, né? Então, o queijo, o melhor seria o queijo contágio, o queijo de ricota, ou então Queijo coalho? o queijo coalho, né? Tem aqueles queijos coalhos que tem pouca quantidade de sal, Uhum. né? Porque quanto menos sal Melhor, né? para o nosso corpo é melhor, né? Vai ajudar para que a gente não fique mais inchadinha, principalmente Fique nesse líquido, período né? que a gente sai um pouco da dieta, né? Então, não é interessante também inserir alimentos que têm muito sal, porque a gente vai assim, ficar mais inchados, né? Então, os queijos entram, sim, em uma alimentação saudável, com certeza. E de manhã, qual seria a fruta ideal? A fruta que eu particularmente gosto pela manhã é o mamão, ou o melão, a laranja, o kiwi. São frutas que têm um baixo índice glicêmico também. E junto com essa fruta, você pode adicionar uma fonte de fibra, que poderia ser a chia, a semente de linhaça, a semente de abóbora, que é muito interessante, né? Principalmente, Até com manchinho, né? sim, principalmente porque a semente de abóbora ela é rica em magnésio. Sim, E o é magnésio, muito importante. ele participa de mais de 300 reações de energia do nosso corpo. Então, vai nos dar mais disposição, né? Pela manhã, já acorda aí o organismo com... Mas a propaganda de energia é o todinho. O todinho é que dá energia, né? Vitaminado. E vitaminado não tem nada, né? Pois não é, menina. É propaganda enganosa, gente. Então, temos que começar a repensar no que vai comer. Porque, às vezes, a gente come por instinto. Por exemplo, eu tenho filhos em casa, né, já grandes, mas eu sempre quero ter um bolo em casa. Aí você passa na cozinha, olha o bolo e olha o café. Aí toma uma fatia de bolo com um tiquinho de café. Isso é sem querer. Você não está nem com fome. Mas você tem o bolo é tão ruim assim, aquele bolo de casa normal. Ele é ruim nessa reeducação alimentar? O bolo, Astrid, o problema do bolo é por causa da farinha de trigo, né? Que a gente sabe, isso já não é mais nem novidade, que na nossa farinha de trigo, ela tem uma quantidade de insetos dentro da nossa farinha de pelo trigo. Amor de Deus. Né? Então, isso ela é muito prejudicial ao nosso intestino. Então, é por isso que a farinha não é tão interessante, não só pela quantidade de carboidratos. Farinha de trigo tem insetos. Sim, Mas todos olha, os produtos quase com farinha todos os de grãos trigo. têm. Se você vai ver grãos de café, grãos... até se você vai comprar, por exemplo, uma polpa de fruta, vai ter. Não tem como. Além como é que se diz? Pesticidas, né? Sim, que usam, não é? Eu não como morango com medo, porque você não pode lavar o morango com uma vassourinha. E como é que você vai tirar daqueles gominhos o fertilizante? Sim, aí tem que deixar ele de molho. O morango em casa eu higienizo, deixo ele de molho, ou com o Eu boto hipoclorídrico, vinagre. ou com vinagre. Mas você acha que sai mesmo? Eu fico em dúvida, porque eu só tenho fé, sabe, esfregando, né? Então, por isso que eu como muita manga, por exemplo. Eu como 3, 4 mangas de uma vez, adoro, né? Mas da pequena, né? Peraí. É manga rosa, não. É a manga espada. Ela é bem menor, essa que estão vendendo aí agora. 3, 4 é no minuto, né? E muita gente come com casca. Eu não como, porque eu fico sempre insegura. Sim, então o interessante, casca é fibra. Astrid, sim, Pois é. o interessante nesse seu caso é comprar frutas orgânicas, né? Ah, mas é tão difícil comprar. Você tem que ir no sei aonde, no sei Mas aonde, hoje no já sei é mais aonde. fácil, hoje já está bem mais fácil. Tem até um site aí Tem no um que me Google. convida para ir às 5 da manhã, dá licença, eu saí às 5 horas da manhã para comprar fruta, não vou não. Mas olhe, lá no meu bairro tem uma feirinha orgânica e geralmente não vou de 5 horas, não. Pois é, Eu chega vou lá, mas 9 daí não horas. tem mais quase nada, todo mundo já passou e levou o melhor.
O interessante é cedo. Aonde é o seu bairro? É lá no José Américo. Tem uma feirinha de agricultura familiar. Quando vai na parte do Leões, dobra assim logo em seguida, é isso? É perto de Mangabeira. Eu sei. Tem uma feira de orgânicos lá que é muito boa. Não, aqui tem na universidade, tem no Ministério da Agricultura também tinha, ou EMEPA. Tem mas é 5 da manhã. Aí eu desisto de sair de casa às 5 da manhã, né? Para comprar orgânico, né? Agora, realmente, fruta é melhor do que pouco. Mas vale a pena, né, Astrid? Vale a pena pela nossa saúde, né? Realmente, aí a senhora vai, pede alguém para ir, né? Fazer essa feira. Vai ver que ninguém quer ir nessa hora da manhã. Nem minha irmã que acorda cedo, né? Mas a gente não precisa necessariamente ter uma saúde, uma reeducação alimentar com frutas orgânicas, nem verduras orgânicas. A gente pode se virar com o que tem, né? Sim, com certeza. Né? Então, é isso. O principal é isso. Né? A gente ter variedade. Né? Também não adianta eu comer uma cor de fruta só. Todo dia a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. O interessante é que a gente varie esse nosso cardápio. Pela manhã, às vezes, eu faço um shake com amoras. Fica muito gostoso, com amora, o leite desnatado, e fica muito gostoso. Então, isso a gente pode ir variando nosso cardápio. O shake, realmente, as nutricionistas, elas recomendam para os pacientes o shake? Porque dizem que o shake não é... Não existem milagres, né, Astrid? Porque, às vezes, a gente coloca a fé do emagrecimento em um shake. Não, eu acredito até que falta nutrientes para a gente. Sim, tomar só shake na hora do almoço. Sim, com certeza. Eu não substituo uma refeição grande como um almoço. O almoço acho que é a maior que tem. Sim, um almoço é a maior refeição da gente durante o dia. Eu não substituiria por um shake. Agora, um café da manhã pode. Mas um café da manhã, às vezes, eu posso. Porque a rapidez, às vezes, sim, uma coisa, às vezes a gente vive numa correria tão grande. E a saciedade realmente ele dá. Né? Agora, para o almoço, não acho que funcione bem. Mas falando em almoço, o que é que você recomenda, então, para o almoço, agora que nós estamos no verão e dentro de uma reeducação alimentar? O que é que a gente pode colocar no prato para almoçar? No verão, em primeiro lugar, nós temos que pensar em hidratação. É o Tomar bastante principal. suco, né? Água. Não, minha filha, olha, água é em última instância. Agora, suco, pode deixar comigo. O suco, Astrid, se for o suco da fruta sem coar, aí é bom, né? até que é melhor. Mas o suco, ele acaba perdendo vitaminas. E quando a gente coa esse suco, é melhor não coar. Aí acaba perdendo as fibras, né? Por exemplo, você quando faz um suco de caju da fruta, você deixa aqueles bagacinhos todo dentro, né? O suco da manga, eu deixo o bagacinho também. Eu passo com casca. No suco. No suco. É interessante não coar, nos sucos detox também não são interessantes coar, né? Então, o preferível é que a gente sempre priorize a água, a fruta que tem muita água também. Melancia, por exemplo, a melancia, o abacaxi, né? A composição do prato do almoço teria que ser metade do prato de vegetais. Certo. Né? Verduras cruas, verduras cozidas, né, no vapor, para que não haja perda de nutrientes. Ter uma composição de uma proteína de qualidade, como o frango, o peixe ou uma carne magra. E ter a porção do feijão, né, que tem carboidrato, tem fibras, é fonte de ferro, junto com o arroz. O arroz, o melhor é que seja o arroz integral. Né? Aquele arroz da terra? Pode ser o arroz da terra. Agora, quem não come arroz, por exemplo, eu sou uma pessoa que não como arroz. O que é que eu poderia substituir? Um purê, por exemplo? O purê talvez não seja tão doce, interessante, assim. Sabe, Astrid? Por quê? É diferente a batata doce do purê de batata doce. Sim. Quando a gente come a batata doce, o índice glicêmico dela é menor. Porém, quando a gente faz o purê, esse índice glicêmico se eleva. Qual a explicação? Sim, é por causa do processo, né, da gente aquecer. Só o processo de aquecer já eleva esse índice glicêmico. Tanto da batata, a batata inglesa, da mesma forma. Por exemplo, eu faço lá em casa, muitas vezes, o purê do inhame, purê da batata doce. Tudo que for tubérculo, eu transformo depois num purê. Em purê. A gente come de manhã, quando é na hora do almoço, faz um purê. Então, também passa por esse processo? Sim. É mesmo? Sim. Então, seria mais interessante, não que eu não possa comer, né, o purê, mas uma vez ou outra não tem problema.
tá? Mas priorizar ela na forma mais natural. Quanto mais natural, melhor. E no purê, às vezes, vai o leite, vai o creme de leite, né? Já aumenta, Sempre a pessoa às bota vezes, manteiga, a né? manteiga, já aumenta um pouco a caloria, né, desse alimento. Então, poderia substituir pela batata doce ou pela batata baroa. Nesse verão aí, que a batata baroa, ela é rica em vitamina E, em Aqui beta-caroteno. nós temos pouca baroa, né? E Tem, veio há temos pouco tempo pouca. a baroa, que é uma coisa mais de carioca, que eles comem muita batata Sim, baroa. mas Aqui é bem menos é o consumo deliciosa dela. a batata e É. ajuda a manter o bronzeado aí desse verão. Olha lá. Mas vamos agora falar no nosso café da manhã, que eu vou recomendar aqui. Espero que você não condene o meu café da manhã aqui. É o seguinte, antes de caminhar, que eu já comecei hoje, né? Meta para 2020. Você tomar um xicrinho de café rapidinho, sai para caminhar, café São Brás, lógico. Quando você voltar, aí você vai tomar aquele café. Eu sempre começo com salada de frutas, que dizem que também não é a mesma coisa que comer só uma fruta, mas vou na salada. E depois eu como o cereal da São Brás. É isso aí, gente. Agora vão as dicas do São Brás para você comer o seu cereal da melhor maneira. Porque tem várias maneiras de você saborear a sua granola São Brás. Vamos então conhecer? Pra mim, granola só a da São Brás, feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados para alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo para dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola São Brás, vai bem com você sempre. Gente, estamos de volta aqui. Estamos aqui de volta para saber como você faz o seu almoço, o que é que você come na hora do almoço, que a nossa doutora está explicando aqui. Uma porção, a metade do prato, verduras e legumes, na outra um pouquinho de feijão, né? Um pouquinho de arroz se você quiser. É só isso mesmo. Não pode nem tomar açúcar depois do almoço, né? Eu soube que é proibido tomar açúcar. A fruta. Aí Né? como é fruta. Pode substituir pela fruta e no dia que você quiser tomar o suco sem açúcar, né, Astrid? Isso é difícil. Tá vendo que eu não... E é difícil eu reduzir a conseguir. quantidade, né? Mas entre açúcar e um adoçante, você ainda apostaria em quê? Não para emagrecer, para a questão da reeducação alimentar, para a saúde. Entre o açúcar e o adoçante, se for um adoçante natural, é interessante. Porém, se for um adoçante artificial, já não é interessante, porque ele vai ter o mesmo efeito do açúcar no nosso corpo. Agora, qual é o natural dos adoçantes? Tem o stevia e o xilitol, são os melhores. É o xilitol, é. São os E melhores. tem o eritritol também, sim, né? sim. Eu nem me lembrei deles. Eles Mas no são... caso do açúcar, por exemplo, lá em casa, eu não uso mascavo, porque para mim ele modifica totalmente o sabor de tudo que eu vou comer. Mas eu uso o demerara, quer dizer que é menos ruim do que você usar o cristal, né? Sim, é um pouco, passa por um processo um pouco, nem tão... Menos um processo, Isso, provavelmente, né? da indústria, né? Mas é aquilo, a gente tem que consumir com moderação, né? Com cuidado. Se eu vou tomar muito suco adoçado durante o meu dia, o interessante é que eu reduza esse suco e coma a fruta para que eu consiga reduzir essa quantidade de açúcar. Mas veja bem, você fala em coisas industrializadas que estão na prateleira, mas o adoçante também é. E aí, o que é que eu faço? Porém, tem muitos estudos, né, Astrid, que não comprovam que os adoçantes realmente eles causam câncer, que eles são realmente... Dizem que é o açúcar que causa câncer, que o açúcar alimenta o câncer, também, né? Aí eu morro de medo, também. né? Porque eu sou altamente açucarada. Mas tem várias como se diz, várias vertentes, né? Dizendo que os adoçantes também são prejudiciais à saúde, mas isso não é comprovado cientificamente. E cada década mudam os conceitos, né? Sim, mas é aquilo que eu digo. Se o alimento está lá na prateleira com um tempo muito grande para que a gente consuma esse alimento, a gente tem que ficar de olho. O interessante é que a gente opte pela comida de verdade, né? Que ela não passa pela indústria, ela já vem da feira, não tem rótulos. Então, isso é o mais saudável. Comida sem rótulo. Sem rótulo. Comida de verdade, né? A gente tem que voltar para o interior, porque lá a gente come a comida de verdade. É a galinha de capoeira, é o feijão verde tirado na hora, né? Exatamente. Os tubérculos todos, a macaxeira. Os temperos são cultivados, né, na própria terra, não é tempero industrial, que é rico em sal, em gordura, isso acaba
interferindo tudo, muito né? na nossa saúde. Vamos investir na saúde, gente. E agora, para vocês, quero dar uma notícia que os bastidores daqui a pouquinho começam, com o padre Albeni, claro, né? E a entrevistada de hoje vai ser João Cláudio Moreno, que ele é um humorista, que é conhecido nacionalmente, né? Principalmente na escolinha do professor Raimundo. Ele já está aqui nos bastidores e o padre Albeni já vai entrevistar. Então, fique de olho aqui quando acabar o programa Estiloar para o programa do padre Albeni. Mas uma última pergunta eu vou fazer aqui para a nossa nutricionista, né, a Maraísa, porque aqui nós estamos numa nova onda, de um ano, 2 anos para cá, todo mundo quer comer açaí. E aí, como é que faz para a gente comer açaí e ser uma comida saudável? Porque açaí é saudável ou não? O açaí, fruta, sim. É e quem muito vai comer aquela saudável. Fruta? O nosso problema do nosso açaí, Astrid, é porque ele é rico em açúcar e xarope. É um xarope de milho. Então, tem muito conservante, tem muito açúcar. Então, não é interessante que ele esteja inserido em nossa rotina. Mas chegou lá um final de semana, hoje eu quero um açaí. Então, vai estar tudo bem se a gente consumir, tá? Mas com equilíbrio, com moderação. Porque vicia o açaí, a gente tem vontade de comer todo dia. Sim, porque tem açúcar. O açúcar ele é viciante, realmente. não é? Então, a gente tem que ter cuidado nisso. E sabe, se vai exagerar, se vai ter aquele vício de comer todos os dias, é interessante que vá reduzindo, tirando pelo menos um pouco esse hábito. Não deixe o vício lhe dominar, não é isso? Sim. Né? Fecha a boca. Mas é difícil, viu? Por sorte, eu sou magra. Você imagina se eu fosse gorda, que eu só como açúcar o tempo todo. Eu não faço questão de fritura, nada, mas açúcar é meu queridinho. E eu não consigo tomar adoçante. Não desce. Mas é um hábito, Astrid. Se a senhora for retirando isso aos pouquinhos, reduzindo aos pouquinhos, sem nada drástico de uma vez só, consegue. Conheço várias pessoas que hoje não usam mais açúcar. Não, eu uso uma estratégia hoje. Eu boto açúcar, mexo pouco e deixo ele decantar. Então, eu tomo e não tomo o restinho que fica lá, que é um dedo de açúcar, né? Antigamente eu tomava aquele dedinho que era a coisa mais deliciosa. Hoje eu já deixo de fora aquele restinho que sobrou do açúcar. Então, eu estou consumindo menos de qualquer maneira. Mas que é viciante, açúcar para mim é a melhor coisa do mundo, né? E sobremesa, né? Ai, coisa boa. Bom, mas aí vamos trazer Maraísa novamente aqui ao nosso programa para mais uma vez falar com vocês sobre como como comer para ter saúde. Não comprar comida com rótulos. Se você chegar lá não tiver rótulo, você pode comprar e levar para casa. Por exemplo, coco verde. Se ele come o coco, come a carne, não tem problema, não tem rótulo. Se tiver rótulo, não leve para casa. É um problema sério, viu? Mas, Maraísa, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso primeiro programa do ano 2020. Espero que tenha passado uma virada de ano muito boa. E que 2020 seja realmente aquele ano. Para você também que está em casa, aquele ano maravilhoso. E para vocês que estão em casa, eu quero deixar aqui aquele abraço e desejar para vocês uma boa noite. E amanhã, claro, eu estarei de volta aqui com mais um programa Estiloar. Bye, bye.